Será que chegou a hora de você mudar os seus investimentos frente a tantas quedas que a gente está vendo nas ações? Será que já não está passando da hora? Você tem clareza do processo de quando você deve mudar os seus investimentos, da hora exata para você fazer isso? Se não, isso é que eu vou te mostrar nesse vídeo, se você assistir ele até o final. Recomendo que você não entre achando que é uma diquinha superficial, não. A gente vai entrar com profundidade aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. O que é isso? Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e técnicas que você precisa para conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas. Tanto nos momentos de crescimento quanto nos momentos de crise da economia. E nada do que eu vou te falar aqui se trata de uma especulação de curto prazo, day trade, ficar olhando o gráfico. Você acha que o gráfico vai fazer um desenho, vai te apontar para onde é que vai o preço de uma ação? Pelo amor de Deus. Não vou te mostrar aqui coisas para você ficar acompanhando notícia, ficar antenado. Não. Nada disso. Não é bobagem que você acha em tudo que é lugar. Método comprovado e validado no longo prazo, tá bom? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é como saber quando é a hora de mudar os teus investimentos. Será que já chegou a hora? Será que já não está passando? É isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Eu fiz uma enquete no meu Instagram na semana passada, alguns dias atrás, faz 3 ou 4 dias, e eu percebi que no resultado dessa enquete, muita gente estava comentando a mesma coisa. Na verdade, tinham 4 alternativas, né? Eu perguntei assim, o que mais te incomoda hoje ao investir? E eu supunha que uma das opções ia ser a mais votada. Frequentemente eu faço essas pesquisas assim, para ver o que vocês estão mais precisando. E nunca na história essa alternativa tinha ganhado tanto voto, que representou mais ou menos a metade dos votos. Que alternativa era essa? O que mais me incomoda hoje é não saber quando que eu devo mudar os meus investimentos. E basicamente, eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero te levar a um processo de reflexão para que você não seja a vítima de novo da situação que você está passando agora. Você é a vítima de uma situação, eu vou te mostrar que situação é essa e qual o processo para você sempre saber quando mudar os seus investimentos. Mas basicamente, por que que hoje, especificamente agora, e não 3 meses atrás, e não 6 meses atrás, e não 9 meses atrás? Porque agora, muita gente está com essa dúvida na cabeça. Será que eu devo mudar os meus investimentos? Se eu estou pensando, foca comigo, se eu estou pensando, será que eu devo mudar os meus investimentos? Significa o quê? Será que eu não estou investindo errado agora? Essa pergunta, será que eu devo mudar, é justamente fruto da dúvida, será que eu não estou investindo errado agora? E essa dúvida, será que eu não estou investindo errado agora, é fruto do medo que você tem de ver as ações caindo muito mais. Eu faço pesquisas periodicamente sobre vários temas, sobre vários assuntos, faço perguntas diferentes, coloco alternativas diferentes e tem inclusive histórico disso, para eu saber o que vocês mais precisam naquele momento. E eu identifiquei que esse tema é o que vocês mais precisam agora. Mas, por que que essa opção está sendo mais marcada agora? Por que que essa opção está ganhando destaque agora na minha pesquisa e nunca tinha dado antes? Por quê? Porque as ações estão em queda. Ou seja, para, respira, te ajeita aí na cadeira, no sofá, pensa por que que você está achando que você deve estar investindo errado e por isso deve mudar o teu investimento a partir de agora. Porque você está vendo as ações desabando. Só que na prática, o que está acontecendo? Você está olhando para o retrovisor, você está vendo que as ações em média estão caindo cerca de 25%, desde o ápice que as ações tiveram, as ações subiram do início do ano, até março tiveram uma quedinha, depois subiram até julho e de julho para cá estão caindo aproximadamente 25%, 20% a 25%. Em média, algumas caindo 70%. Alertei muito sobre essas empresas. Algumas caindo 70%, mas em média 25%. E aí, o que você está fazendo? Você está olhando para trás, cometendo os maiores erros que qualquer pessoa pode cometer, qualquer investidor pode cometer. Você está olhando para trás, olhando para o que aconteceu e querendo tomar uma decisão que vai repercutir nos seus investimentos a partir de hoje. Isso é a mesma coisa. Se você está com essa dúvida na cabeça agora e não estava 6 meses atrás, você está fazendo a mesma coisa que entrar no carro
querer viajar do Rio a São Paulo, pegar no volante, ligar o carro, engatar a primeira marcha e esquecer que existe um para-brisa na tua frente. E você tá olhando pro retrovisor, querendo saber onde que você vai dobrar. E você só olha pro retrovisor, você não olha para o para-brisa, você tá olhando só pro retrovisor, querendo saber para onde que você dobra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você continuar assim, vai dar merda ou não vai? Vai dar merda. Com certeza vai. Alguém, em sã consciência, pensa em mudar os seus investimentos quando está ganhando dinheiro? Alguém, em sã consciência, pensa em mudar os seus investimentos quando está vendo as ações subindo? Ninguém pensa. Só se tem alguém que está vendido em ações, que aí é uma operação especulativa que, obviamente, não indico nem que você nem que ninguém faça. Mas você discernir, você calcar o pé no mundo real, você entender, aqui está uma grande charada. Você começa a ter a possibilidade de ser um grande investidor, uma grande investidora, grande no sentido de decente, não no sentido de tamanho, de patrimônio, seja lá o que for, quando você consegue identificar o porquê você está querendo fazer cada coisa. Não se trata do que você acha que tem que ser feito, é do porquê que você está achando que algo tem que ser feito. Quando você percebe que a tua vontade de mudar os seus investimentos, ela existe porque você está vendo algum investimento cair, você pensa, opa, eu estou sendo mais uma sardinha no oceano. Opa, eu estou sendo mais uma presa dos meus instintos, das minhas emoções, que isso só vai me fazer perder dinheiro. Essa constatação é muito importante. É isso que vai te levar a ter sucesso ou a ter você é um investidor, uma investidora derrotada, fracassada. Por quê? Muito mais do que o aspecto técnico, poxa, tecnicamente, o que eu tenho que fazer? Não adianta nada você ter a técnica se você não tem a parte comportamental, a parte emocional em dia, a parte comportamental bem sedimentada, bem fundamentada. Porque basicamente, se você está pensando, cogitando, olhando como uma possível alternativa a mudar os seus investimentos hoje, significa que você está sendo guiada pelos seus instintos básicos do ser humano de medo e ganância. Quando as ações estão subindo pra caramba, todo mundo quer comprar mais ações, quero comprar mais ações. Quando as ações estão caindo pra caramba, a gente começa a se questionar. Caraca, eu tô vendo as ações que eu comprei desvalorizando. Caraca, eu tô vendo as ações que eu fui lá investir um certo valor e agora o valor tá bem menor, tá 20% menor. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa errada. Quando não necessariamente você vai estar. Mas o que as pessoas tiram daqui? Qual é a conclusão que muita gente tira daqui? Se está caindo, esse é um investimento ruim. É o que você está fazendo, você que está pensando em mudar os seus investimentos. Você está olhando para trás e vê o negócio está caindo. Eu não quero continuar nisso. Eu quero saber onde que está valorizando agora. E aí você vai querer fazer o que todo investidor fracassado faz. Você vai querer vender aquele investimento que é ruim, porque ele está em queda. E você vai vender em baixa. E sabe quando você vai querer comprar de novo? Quando estiver em alta. Então você vai vender investimentos a preços baixos e vai comprar investimentos a preços altos. Quando você compra na alta e vende na baixa, o que você faz? Tudo que você precisa fazer para perder dinheiro. Entende por que 95% das pessoas perdem dinheiro na bolsa? Porque elas não agem de forma racional. Elas não têm um processo, um método, uma clareza do que elas têm que fazer em cada momento. Antes de começar a investir. As pessoas perdem dinheiro, 95% das pessoas que investem na bolsa perdem dinheiro, por quê? Porque elas tomam decisões no meio do jogo. Porque elas tomam decisões com base no que vem acontecendo. Elas não têm decisões e processos bem fundamentados antes de investir. Elas são vítimas do sentimento que elas têm, do instinto, do que elas interpretam do que aconteceu para tomar suas decisões a partir de agora. Só que não faz absolutamente sentido nenhum você tomar uma decisão com base nisso. Eu só quero que você tenha clareza que se você está pensando em mudar os seus investimentos, você está sendo afetado pelo viés da disponibilidade. Vinícius, o que é o viés da disponibilidade? Viés da disponibilidade nada mais é que um atalho mental que qualquer pessoa tem, tá? Isso é natural ao ser humano. A primeira pessoa que falou sobre isso foi o Daniel Kahneman, em 1979, onde ele mostrou o que é o viés da disponibilidade. Deixa eu te dar um exemplo claro, palpável e recente, que você com certeza vai lembrar,
para você conseguir entender o que é o viés da disponibilidade. 2001, 11 de setembro, ataque às Torres Gêmeas. O que aconteceu a partir dali? A partir daquele momento onde teve o ataque às Torres Gêmeas, onde teve aquele atentado terrorista, todos os Estados Unidos, todas as pessoas lá começaram a cancelar os seus voos e dirigir de carro. Dirigindo pela rodovia quando podiam, depender da viagem que iam fazer. Se era uma viagem dentro dos Estados Unidos, se era um estado ali pertinho, uma cidade ali pertinho, iam de carro. O que aconteceu? O maior número de mortes em rodovias da história. E não houve nenhum outro ataque terrorista aéreo. Só que, como a informação era disponível, a informação era recente, todo mundo pensava, meu Deus, vai ter um outro ataque aéreo e eu aqui não vou viajar de avião. Imagina se tem um homem-bomba lá dentro. Imagina se vão explodir o negócio e vão colidir com outros prédios, outros edifícios, enfim. Ninguém queria viajar de avião. E aí, na busca por diminuir o seu risco, frente ao que estava acontecendo, as pessoas se expuseram ao risco máximo. E nunca teve tanta morte no consolidado, nos modais, englobando todos, tá? Marítimo, rodoviário, avião, tudo. Nunca teve tanta morte em trânsito do que após 3 meses ali, de 11 de setembro até o final de 2001. Porque as pessoas decidiram agir com base na informação disponível, na informação mais recente. Ou seja, com base no atentado terrorista que aconteceu. Só que não teve nenhum outro atentado. E muito mais gente morreu porque as pessoas agiram com base no que tinha acontecido. Então o viés da disponibilidade nada mais é a informação disponível mais recentemente é a mais valiosa, é a mais importante. Ou seja, um atalho, um viés é um atalho que a nossa mente faz. Bom, se teve atentado terrorista, pode ter de novo. Então eu não vou viajar de avião. A partir de agora eu vou te explicar tudo que você não pode fazer para você conseguir chegar e tomar a conclusão de quando mudar os seus investimentos ou não. Depois eu vou te explicar a única coisa que você deve focar. O ser humano, ele busca várias formas diferentes de querer antever o que vai acontecer. A forma mais clássica é eu ficar olhando para o passado, como que está acontecendo com você, que está com essa vontade, e tentando inferir o que vai acontecer no futuro. Como que a maioria das pessoas, quando iniciam na jornada dos investimentos, saem da poupança e começam a olhar um fundo de investimento do banco, uma previdência do banco, o que as pessoas olham? Quanto que rendeu esse investimento nos últimos 6 meses? Quanto que vem rendendo nos últimos 3 meses? E esse CDB, quanto que rendeu nos últimos 12 meses? Elas olham para trás, elas estão dirigindo para frente, se guiando pelo retrovisor. Então esse é um grande problema que a maioria das pessoas cometem. A gente vai falar sobre ele mais para frente. Outro problema, a gente fica inundado por informação. Sabe qual foi a segunda opção mais votada da enquete que eu fiz lá no Instagram? O que mais te incomoda ao investir hoje? Primeiro, não saber quando mudar os meus investimentos. Segundo, confusão diante de tanta informação diferente na internet. E basicamente, mesmo votando nisso, as pessoas elas ficam num ritmo hipnótico, sempre olhando notícias ou seguindo várias pessoas nas redes sociais. Poxa, Vinícius, você é um cara muito narcisista. Você acha que você é o melhor investidor do mundo, você é o melhor professor, e aí você vai dizer para todo mundo parar de seguir outras pessoas e seguir só você, porque você é o bonzão, é melhor que todo mundo. Você vai falar para as outras pessoas deixarem de seguir todo mundo e seguir só você? Se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, sim. Se você não quer, se você quer fazer trade, para de me seguir, vai seguir um trader. Se você quer praticar o buy and hold, o que é isso? Você comprar ações e, entre aspas aqui, tá? Esquecer, você quer morrer com as empresas ou ficar um longo período de tempo por ter uma relação com a empresa, vai seguir alguém que faz isso. Não eu. A minha relação é de interesse com os investimentos. Eu não caso com um investimento. Eu casei com a minha esposa e eu sou fiel a ela. Eu sou monogâmico, eu não sou poligâmico. Agora, você precisa ter um foco. Se você ficar buscando informação aqui, lá, qual é a notícia agora, sempre parece que vai faltar alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que acham ultra relevantes. Quem pratica essa metodologia chamada buy and hold, que é eu comprar para esquecer ou ficar durante um longo período de tempo com a mesma ação, 10 anos, 15 anos, 20 anos com a mesma, acha importante investir num tipo específico de ação. Como eu tenho uma relação de interesse com meus investimentos, eu não sou apegado, eu não sou carente, que eu preciso ter uma relação com as minhas ações,
basicamente, para mim, não importa muito qual é o tipo de ação. Por quê? Porque na prática não vai interferir no meu resultado. Não vai interferir no meu resultado eu lucrar nas altas nas casas da bolsa. Então, existem duas realidades, duas metodologias, duas formas de investir, você tem que decidir o que você quer. Só que se você ficar na busca por mais uma notícia, porque parece que só falta aquela notícia, por mais uma dica, por mais uma recomendação, você nunca vai parar. No fringir dos ovos, você está tentando antecipar o que vai acontecer. E você está enchendo a tua cabeça de informação. E quanto mais você injeta informação na cabeça, a tua crença é que isso vai te ajudar. Você vai ter mais informações disponíveis para conectar as ideias. Conectando as ideias, você vai tomar melhores decisões. Só que na prática, no fringir dos ovos, o que vai acontecer? Você vai pegar informações, interpretações diferentes, porque pessoas adotam metodologias diferentes, que levam a resultados diferentes, e você vai ter uma dissonância. Sobre o mesmo fato, vai ter uma pessoa falando sobre o mesmo fato, algo positivo, e outra falando algo negativo. Quando você pega uma informação, uma previsão, uma notícia, algo que aconteceu, uma opinião, o que for, parece que sempre vai faltar só mais uma informação para você conseguir tomar decisão. Você tem que ler só mais uma notícia. E aí você fica igual um drogado, que precisa de novo, e você nunca consegue se encontrar. Porque não está aí o segredo. Tem outras pessoas que seguem outra linha. Essas pessoas, elas vão para a linha dos gráficos. Elas acham que um gráfico é a Daiane dos Santos. Vai dar uma pirueta, um duplo carpado e vai dizer se o investimento vai subir ou vai cair a partir de agora. E aí é por isso que 99% comprovadamente dos day traders tem prejuízo no Brasil. Um estudo aí da FGV comprovando isso. 98 mil day traders, que são pessoas que compram e vendem investimentos distintos todos os dias, compram e vendem no mesmo dia. Eles fizeram uma pesquisa com 98 mil dessas pessoas e apenas 76 tiveram um lucro acima de R$300 por dia. E aí, lendo mais detalhes sobre isso, é um lucro bruto, teria que pagar imposto de renda, a depender se o cara contratou uma plataforma, teria que pagar a plataforma. Então isso aí vai dar muito pouco dinheiro e estatisticamente é algo que joga muito contra você. Mas tem gente que segue e tá tudo bem. Tem outras pessoas que elas seguem projeções. O que são as projeções? É isso daqui, Vinícius, que bicho esse negócio está me mostrando? Basicamente, o que eu estou te mostrando aqui? Um relatório, um boletim Focus, relatório Focus ou boletim Focus, você pode chamar do nome que você quiser, que toda segunda-feira é divulgado pelo Banco Central do Brasil. Olha aqui, em cima aqui, Banco Central do Brasil, onde ele consolida as projeções das 130 instituições financeiras de maior relevância aqui do país. Ele pergunta para 130 e aí as instituições financeiras, elas dão seus chutes para cada indicador. Aqui você consegue ver o número de instituições financeiras que chutaram cada indicador. Aqui 105, aqui 62 para esse indicador, para 2021, aqui 77, aqui 105 de novo, aqui foi 117, mas a gente ficou confortável em fazer o seu chute. E aí quando você percebe como as coisas funcionam, se você participou já de algum evento que eu promovi, eu já mostrei que todo ano as projeções dão errado. Mas tem gente que segue. Por quê? Porque não entendeu o processo ainda. Ela não entendeu uma chave. No final eu vou mostrar exatamente isso. Mas eu vou antecipar aqui para você. Quando que você sabe quando que você tem que mudar os seus investimentos? Não é no meio do processo. É antes de começar a investir. Guarda isso que eu vou detalhar mais para frente. Por exemplo, vamos olhar para esse gráfico aqui que está aqui em cima. Esse gráfico que está aqui em cima que você está vendo agora é o gráfico da inflação, IPCA e inflação. Nessa linha azul, você pode ver que o azul se refere ao ano de 2021, tá? O que a gente percebe aqui, As outras linhas sempre ficam meio paradas. Por quê? Porque os chutes eles são meio concentrados para o ano corrente, tá? No final de 2022, a linha vermelha, que é de 2022, no final de 2021, a linha vermelha, que é de 2022, vai começar a oscilar mais, as pessoas vão começar a fazer chutes mais audaciosos para os indicadores da economia em 2022. Mas eu não quero que você entenda tudo que está nessa tabela, nesse gráfico, nada disso. Eu quero que você perceba uma coisa, só uma coisa. Olha a mudança desse gráfico azul. Se funcionasse a gente seguir projeções, basicamente a linha do gráfico azul teria que ser horizontal. Por quê? O que significa?
Na linha azul, a gente está vendo as apostas, as projeções para a inflação. Quanto que vai ser a inflação no ano de 2021? E aí, a gente vê daqui para cá, com o passar do tempo, como que foram evoluindo os chutes. Os chutes no início do ano começaram em que a inflação ia ser 3,75%, ia bater na meta do ano. Hoje, a projeção já ultrapassou os 10%. Algo que eu falava no final de 2020 e me chamavam de louco. E eu confesso, até eu pensava que eu estava meio louco naquela época. Só que a possibilidade de ter inflação de 2 dígitos, de ter inflação taxa Selic acima de 10%, é real, é sempre real. E eu falava isso quando a taxa Selic estava 2%, a inflação estava 3%, e até eu me achava louco. Só que eu preciso sempre contemplar a possibilidade. E olha só aqui, ó, a projeção já está em 10,12% da inflação no final de 2021. Olha o quanto mudou essa linha azul com o passar do ano. Isso prova... Isso acontece todo ano, tá, gente? É só porque é 2021, é só porque é por causa da situação que a gente está vivendo. Não, gente. Basicamente, isso acontece desde sempre. Todo santo ano. Você pega, vai lá, digita Boletim Focus, digita no Google. Se você digitar no Google Boletim Focus, você vai clica no primeiro link, você vai cair no site do Banco Central, onde você tem o histórico de todos os Boletim Focus. Todos os Boletins Focus. E aí você faz o download, faz esse exercício. Faz o download do Boletim Focus, do primeiro do ano, onde eles colocam a projeção para os indicadores da economia para aquele ano. E depois você olha qual que foi a realidade no fim do ano. Nunca bate com as projeções. O que acontece é que os analistas ficam mudando as projeções para que a projeção bata com a realidade. Se isso funcionasse, a realidade ia convergir para a projeção. Não funciona, mas tem muita... A maioria das pessoas se baseiam em projeções. Agora que a taxa Selic deve subir para tanto. Agora que a taxa Selic está tanto. Agora que a inflação não sei o quê. Agora... Você não pode mudar os seus investimentos com base nisso. Por quê? Porque você sempre vai errar. Você nunca vai saber o que realmente vai acontecer. Nem o Banco Central acerta. Nem as 130 equipes de análise econômica mais bem pagas do país acertam. Por que você vai acertar? O teu guru mágico vai acertar? É óbvio que não. Bota o pé na realidade. Uma dosezinha de humildade não faz mal para ninguém. Outra coisa que eu falei bem no início, tá? Que a maioria das pessoas pecam. E é a origem desse anseio, dessa vontade, dessa especulação de que talvez faça sentido eu mudar meus investimentos agora ou daqui a pouco. É porque você está olhando para o passado. Basicamente, se a gente for parar para olhar o que aconteceu com as ações, os momentos de virada das ações e como foram esses momentos todos foram 100% imprevisíveis, você consegue chegar a uma conclusão final. A uma conclusão de que você não tem como prever o que vai acontecer daqui para frente. Vamos pegar o seguinte, ó. O que estou te mostrando aqui nessa linha azul nada mais é do que o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É o índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Então, é o termômetro das ações. Se essa linha está subindo, significa que, em média, os preços das ações estão subindo. Se essa linha está caindo, significa que, em média, os preços das ações do Brasil estão caindo. E assim por diante. E aqui a gente vê o que acontece, e aqui a gente vê nesse eixo vertical o percentual, quanto que valorizou ou desvalorizou. E no eixo horizontal a gente vê o tempo. Então, o que aconteceu? Ó, depois ali de 94, 95, 96, era só alegria. Veio o Plano Real, maravilha, é festa, o real vai vingar, não vai trocar de moeda mais 9 vezes. E aí todo mundo estava muito eufórico e pela inclinação aqui desse gráfico, você vê, ó, aqui os preços subiram pra caramba de uma forma vertiginosa. Os preços das ações estavam subindo muito. E por que o preço estava subindo? Porque muita gente estava eufórica comprando. O instinto da ganância dominou aqui. Só que quando chegou 97 ali, no meio de 97, o que estourou? No meio de 97 estourou crise russa. Depois, para ajudar a piorar um pouco mais a situação, o que aconteceu em 98? Crise asiática. Duas coisas totalmente imprevisíveis. Nessa época aqui, muita gente faliu porque tinha muita euforia que o real tinha dado certo. Muita gente grande foi à falência durante esse período aqui, por causa da euforia. Porque logo depois do pico lá de 97, as ações, olha no canto inferior direito, as ações caíram mais de 60% em média. Muita coisa caiu 90%. E basicamente uma queda de 90% é para acabar, né? Basicamente,
Chegou em um certo momento em 99, quando ninguém tinha mais esperança de nada, isso impactou fortemente o Brasil recém estava ali numa... Sabe quando a criança ela tá engatinhando e ela quer caminhar e daqui a pouco ela dá uma caminhada e cai no chão? Era meio assim que estava o Brasil naquela época. E aí o Brasil, será que vai conseguir caminhar? Será que não vai? E aí aconteceu aqui em 99 a maxi desvalorização do real, onde basicamente se mexeu no câmbio. A partir daqui o câmbio, o dólar se tornou flutuante. Antes de ter todo esse impacto dessa crise, isso aqui foi culminante para o dólar virar flutuante, o dólar ele tinha um preço fixo, tinha uma cotação fixa determinada pelo governo, era corrigido com o passar do tempo. Me prova isso, Luiz, provo. Aqui, ó, esse era o dólar, linha vermelha aqui é o dólar. Ele tinha um preço fixo, era corrigido, e a partir deste momento o dólar começou a oscilar com base no fluxo cambial. Depois eu explico o que é isso. Mas o quanto entra ou quanto sai de dólar no país determina a cotação do dólar, determina se o dólar sobe ou se o dólar cai. E aí, por conta dessa maior abertura econômica, dessa flexibilização, desse sinal de liberalismo, se deu um voto de confiança para o país e as ações dispararam de 99 até 2000. Só que 2000 veio mais uma surpresa. O estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos. O que fez as ações terem um primeiro despencar, porque quando soluça num país desenvolvido, acaba impactando todos os países subdesenvolvidos. A gente vive num mundo, o advento da globalização, adorava quando minha professora de geografia falava isso, o advento da globalização faz com que quando um país desenvolvido tem um impacto, acaba impactando os países subdesenvolvidos também. E o que aconteceu? De uma forma surpreendente, que surpreendeu todo mundo, ninguém conseguiu prever que isso ia acontecer. Estourou a bolha da internet, a bolha das empresas de tecnologia. Muitas empresas foram à falência. A Amazon, que é gigante hoje, quase faliu lá nos anos 2000, por exemplo. E as ações despencaram pra caramba. Em 2001, para ajudar, a gente teve ataque às Torres Gêmeas. Em 2002, a gente tinha uma eleição muito conturbada aqui no país. E, além disso, tinha crise na Argentina, teve o apagão aqui e teve a crise de racionamento de energia, eu já falei. 2002 teve a crise da Argentina e aqui em 2002 também escândalos contábeis nos Estados Unidos. Estados Unidos é só maravilha, não é? Não. Tem coisa recente aqui, 2002, o que fez com que as ações despencassem 53%. 53%. Quando não se tinha uma esperança mais em nada, o Lula ia ser eleito aqui, meu Deus, o Brasil vai virar comunista, o que aconteceu? Boom das commodities. Na verdade, aconteceu tudo que foi feito pela economia, os impactos do real na economia começaram a aparecer, combinou com um boom das commodities e a gente entrou de uma forma enlouquecedora no maior ciclo de alta da história das ações aqui no Brasil. E a gente teve uma grande alta e quando mais tinha gente entrando no investimento em ações, veja pela curvatura do gráfico, muito mais íngreme, cada vez mais gente entrando em ações, a gente teve o estouro da bolha do subprime, crise imobiliária americana. Ações despencaram 58%, 57%, 56%, rápido, de maio a outubro, e em novembro elas começaram a se recuperar, as ações voltaram, tipo 2020, ó, caiu rápido, voltou rápido na especulação, caiu no medo, subiu na especulação, depois aí veio a crise realmente aparecendo de forma real. Os impactos na economia geralmente levam 12 meses para começar a aparecer. Exatamente o que aconteceu em 2021, em 2020 e 2021, né? E a gente passou por anos. Isso aqui é um momento de crise normal, né? A gente vê 2010, 11, 12, 13, 14, 15 até o final, ações em queda de 46%. E quando ninguém imaginava que tinha uma saída para o Brasil, lembra o fim de 2015? Parecia a gente estava no faroeste, assim, parecia um negócio, será que tem jeito Brasil? Será que vai dar tanta doideira que foi feito desde 2006? Será que vai ter como recuperar o Brasil? Em 2016, 10 anos depois, e do nada vem um processo de impeachment e o Brasil engata, as ações no Brasil engatam um período de alta que passou por greve dos caminhoneiros, algo imprevisível também, teve um impacto pontual, que foi até 2019, início de 2020, quando veio algo que acontece a cada 100 anos, as ações desabaram rapidamente, caíram novamente aí 40 e lá vai
43%, 44%. Logo subiram de volta na especulação e quando a economia mostra os seus dados, mostra realmente o impacto do que aconteceu um ano atrás, aí as ações começam a desabar. E aqui está o fruto, 21,5% de queda desde o pico lá, que a gente teve ali em maio, final de maio, início de junho. E isso aqui é o que está fazendo a maioria das pessoas repensar os seus investimentos. Isso aqui é o que está fazendo a maioria das pessoas pensar, será que eu não devo mudar os meus investimentos? Só que você acabou de ver na prática que olhar para o passado não vai te ajudar a prever o futuro. Não vai te ajudar você conseguir saber em que forma, em que medida você tem que mudar os seus investimentos para ter um resultado melhor. É por isso que você tem que saber quando mudar os seus investimentos antes de começar a investir. E não durante. Se for durante, se você tomar uma decisão durante o andar da carruagem, você vai estar sendo impactado pelo momento atual. Você vai estar sendo impactado pela emoção que você está sentindo por conta do que vem acontecendo. Só que não necessariamente o que vem acontecendo vai continuar acontecendo. E agora? As ações vão cair ainda mais ou as ações vão começar a subir? Uma pessoa que fala sobre investimentos geralmente vai emitir a sua opinião. Eu, como não tenho, já destruí meu ego faz um bom tempo, não tenho uma necessidade de me provar, já fui bastante inseguro, hoje não sou mais, graças a Deus. Mas eu não sei o que vai acontecer. Que essa é a grande verdade, que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas a maioria das pessoas prefere apostar, prefere chutar para um canto. Quando na verdade eu tenho 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar e eu vou estar num cenário binário que ou eu ganho ou eu perco dinheiro. E eu sempre vou estar nutrindo essa dúvida na cabeça. E o que mais pesa nem é perder dinheiro, é ter a dúvida, será que eu estou fazendo a coisa certa? Então não adianta você olhar para o passado, não adianta você olhar para a projeção, querer olhar para o futuro, você não sabe onde é que está no futuro. Deixa eu fazer um exercício rápido com vocês aqui, antes de passar exatamente o que você precisa fazer. O risco de investir na bolsa muda com o passar do tempo? Sim ou não? É essa chave que tem que cair. O risco nunca muda. O que muda é a minha percepção sobre o risco. Grava isso, anota isso, escreve isso. O risco nunca muda. O que muda é a minha percepção sobre o risco. O risco de existir o momento que a gente está vivendo hoje, que a gente está passando, um cenário sanitário, ambiental, desde março de 2020 aí. Não quero falar o nome porque senão esse vídeo vai ser espalhado para menos pessoas. É assim que as redes sociais funcionam. Mas o risco disso acontecer era maior em 2020? Maior do que em 2018? Não. O risco sempre existiu. É sempre igual. Tem hora que a gente percebe o risco. O risco de ter uma inflação de 10% ao ano é maior agora do que era no final de 2020, quando eu falava que podia ser? E não quero levar aplauso por conta disso, porque eu não fiz um chute, eu só aventei uma possibilidade. Não, é o mesmo risco. Só que agora é material, agora está todo mundo falando. Então agora, tem o risco agora da inflação é 10%. Poxa, eu falava isso um ano atrás. Lá já existia. Em 2019 já existia esse risco. Eu só não conseguia contemplar ele. Inflação, taxa Selic a mais de 10% ao ano. Já é dado que é um fato que vai acontecer. Se não for em dezembro agora, vai ser em janeiro. O risco é maior agora do que em junho, quando não se supunha isso ainda, do que em dezembro, quando eu falava que podia ser no final desse ano, no início do ano que vem, enfim, nos próximos anos. Eu nunca dei um deadline, nunca dei uma data. Não, o risco é sempre igual. O que muda é a minha percepção sobre o risco. Se eu mudo meus investimentos com base na minha percepção, eu sou um escravo de mim mesmo. Como assim de mim mesmo? Dos meus instintos, das minhas emoções, de tudo que eu não posso deixar interferir para eu ter resultado investindo. Tem que ser 100% racional. A volatilidade, aqui está a chave, essa mudança de preço, a volatilidade de curto prazo sempre vai acontecer, ela existe no processo. E você pode reduzir, você não pode matar ela, nem na renda fixa. Mas você pode reduzir ela ao máximo. Só que você tem que entender que ela é natural. E, além de reduzir, você pode se beneficiar dela. Vou dar um exemplo. Que eu já dei numa live esses dias. E vou dar o mesmo exemplo. Para que isso crave na tua mente. Que exemplo é esse?
Dei esse exemplo aqui da ação da Indústrias Home, tá? Comentei que um Lince, um investidor sempre em alto que está na mentoria Lince também, ele, Lince fundador inclusive, ele foi lá e investiu nessa ação aqui, na Home, e ele estava vendo a ação, e aí eu acho que ele pagou uns R$20, menos de 20, 18 se eu não me engano. E ele viu a ação e ele fez um processo chamado rebalanceamento, que é uma técnica do método, mais ou menos por aqui, ó, a ação estava uns R$35, ele estava vendo a ação duplicada em valor. E quando chegou nesse momento, eu lembro que no Hot Seat que a gente teve, ele até comentou, caraca, não sei se eu vendo esse negócio. Será que eu vendo? Será que não vai subir mais? Esse negócio está subindo pra caramba. Se eu vender, eu vou ter menos ações, elas vão valorizar ainda menos. E o que ele fez? Ele vendeu. Ou seja, ele teve 100% de lucro aqui, em intervalo curto de tempo. Quanto tempo foi aqui? Janeiro a abril, ó, mais ou menos 100%. Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. E ele foi lá e vendeu uma parte. Então ele embolsou todo o valor que ele investiu, ele embolsou de lucro. E aí ele investiu onde era uma oportunidade, uma outra oportunidade naquele momento, no investimento que não estava subindo, no investimento que estava caindo. E não é que voltou tudo e mais um pouco o preço da ação, e ela está abaixo lá dos 17, 18 reais que ele tinha pago? Se ele tivesse segurado essa ação, se ele não tivesse beneficiado dessa volatilidade de curto prazo, ele teria investido e hoje estaria perdendo. Ele investiu, colheu o lucro e agora, não sei se ele está, mas no lugar dele eu estaria comprando mais um pouquinho aqui a 20 e poucos, depois comprei mais um pouquinho aqui a 18, depois vou comprar mais um pouquinho a 15, porque analisando a empresa, e eu não sei porque eu não analisei hoje essa empresa, mas analisando a empresa se faz sentido, por conta da queda, eu vou aproveitar para comprar mais. Só que quando eu me beneficio dessa volatilidade que eu tanto temo, eu consigo lucrar mais no final das contas. Eu posso ter medo da volatilidade. Por quê? Volatilidade, mudança de preço, imprevisibilidade, tudo que o ser humano quer desde a época das cavernas é segurança. É previsibilidade. Ninguém quer estar perdendo dinheiro. Ninguém quer estar tendo uma rentabilidade, mesmo que de curto prazo, pontual, negativa. Então a gente quer segurança. Por isso que tem menos de 3 milhões de CPFs ativos investindo na bolsa. Daqui a pouco vai ultrapassar 3 milhões. Mas esse é um caso prático de uma ação. Não estou nem entrando no escopo das outros investimentos, anti-ações ainda. É um caso prático de que uma ação pode subir, depois ela cai muito mais e ela pode continuar caindo, depois vai voltar a subir. E é por isso que eu não caso com a ação. Eu sou fiel à minha esposa, independente se ela estiver em alta ou em queda. Agora, com a ação, não. Quando ela está em alta, eu de forma interesseira, eu vendo um pouquinho. Quando ela está caindo, eu estou analisando, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu não sou uma daquelas pessoas que, a poupança está rendendo muito pouco, um ano atrás, vou investir na bolsa porque não está dando dinheiro aqui. E aí eu entro e começo a investir só porque eu estou tendo um rendimento pequeno lá no outro canto, sem saber o que eu estou fazendo. Se eu sei o que eu estou fazendo e eu vejo o negócio cair de preço, eu compro mais. O teu medo, a tua vontade de mudar os seus investimentos reflete a tua insegurança. E a tua insegurança reflete a tua falta de base. E a tua falta de base reflete que você não deveria estar investindo. Você deveria primeiro entender o processo, masterizar o processo e depois você investir. A gente tem a tendência natural de querer aprender fazendo, porque é assim que as crianças aprendem, né? Aprende a caminhar caminhando, aprende. E a gente acha que para tudo na vida é assim, vou aprender fazendo. Aí você vai lá, trabalha, sua, tudo sobe de preço, você deixa de consumir uma coisa ou outra porque quer investir, melhorar teu futuro e vai lá e faz burrada. Compra na alta e vende na baixa de forma emocional, de forma instintiva. Quando na verdade você não deveria estar com essa sensação de, opa, vou mudar meus investimentos. Se você está com essa sensação, você não está pronto para investir ainda. Então, olha só. Como que eu mudo meus investimentos? Quando que eu mudo meus investimentos? Como que eu investia em 2016, quando a taxa Selic estava em 14%? A inflação em 2015 tinha superado lá os 10%. Como que eu investia em 2020 ali, fim de 2020,
quando a taxa Selic estava em 2%, a inflação estava em 3%. Como que eu invisto hoje, que a taxa Selic está em quase 10%, que a inflação está em quase 10%? Eu invisto da mesma maneira. Eu não mudo nada. Porque se eu mudar com base no que vem acontecendo, eu estou dirigindo para frente, querendo ter um resultado futuro, eu tenho uma expectativa futura e estou olhando para o retrovisor. Se teve uma curva lá para a esquerda, vai ter uma curva para a esquerda aqui na frente? Não necessariamente. A curva pode ser para a direita ou pode nem ter curva. Aí eu vou ir barranco abaixo. Se eu investir com base no que eu creio que vai acontecer, é o mesmo processo. Eu acho que pode acontecer tal coisa e acontece outra. Por exemplo, discurso dos bancos centrais ao redor do mundo durante 2020 e 2021. A inflação é temporária, pessoal. Vai passar, não tem problema, tá tudo certo. E aí, essa inflação temporária, ela é temporária faz muito tempo. E ela não foi como era previsto. E é por isso que todas as economias do mundo estão cambaleando. Se eu invisto de forma... Se eu tenho a humildade, se eu tenho o único valor importante para investir, que é a humildade. Se eu tenho a humildade de entender que eu não consigo prever o futuro, se eu baixo a bolinha, se eu desço do salto e calço o pé na realidade, eu entendo que eu não consigo prever o futuro. Se eu entendo que eu não consigo prever o futuro, eu preciso investir de uma forma agnóstica, que contemple a possibilidade de qualquer coisa acontecer. Que é a forma como eu invisto. De forma totalmente agnóstica. Ah, Vinícius, um grande investidor falou sobre tal ação. Dane-se, grande investidor. Ah, tal pessoa que acertou os últimos 3 investimentos falou. Dane-se o cara dos 3 investimentos. O que faz sentido? O que é real? O que não é especulação? O que não é projeção? O que não é influência emocional instintiva? O que é dado? O que é lógica? O que é algo para adulto, gente madura? É isso que eu vou fazer. Então, eu vou te narrar um processo muito simples, que eu bato na tecla e muitos de vocês pecam ou desconfiam. Eu invisto em algo que me dá previsibilidade, que me faz lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, no longo prazo, que tem a volatilidade de curto prazo e eu consigo controlar ela e diminuir ela em até 8 vezes, fazendo combinações específicas. Meus alunos sabem muito bem isso, porque tem as aulas lá no módulo Automatizar. Então, comparando com o investimento em ações, eu consigo ter uma volatilidade até 8 vezes menor. E lucrar em todos os tipos de cenários, montando as combinações, no longo prazo, lucrar bem mais do que se eu investisse somente em ações. Então, o que eu faço, gente? Quando que eu devo mudar os meus investimentos? Esse negócio tem que ser programado. Então, eu vou narrar para você o que eu faço. Tá na tela agora. Algo que talvez não seja novidade para você. Só que se você não faz, é porque você não entendeu ainda. Você não levou a sério isso ainda. Vamos voltar no tempo. Início de 2020. Eu estava investindo em ações, assim como durante todo o período de tempo, eu nunca deixo de investir em ações. Se eu deixo de investir em ações, eu estou chutando que as ações vão cair. É um chute. Eu estou investindo com base no futuro. E eu invisto também em anti-ações. Investimentos que se valorizam quando as ações caem. Mas não se valorizam na mesma medida. Se valorizam 2 vezes ou 3 vezes mais, pelo menos no longo prazo. É isso que a gente enxerga como histórico. E por quê? Com histórico de longo prazo. E por quê? Um investimento quando cai, quando tem um período de queda, ele tem um limite. O máximo que o investimento pode cair é 100%. Então depois que cai 50%, 40% já tem uma resistência. Todo mundo começa, caraca, esse negócio tá barato, não sei quando é que vai subir, mas tá barato. Cai 50%, cai 60%, são raros os momentos que cai mais que 60% do investimento. São raros, mas pode chegar. Ações americanas, na época lá na crise de 29, caíram 89%. Voltaram a subir depois de 30 anos. Mas, 34 para ser mais preciso. Mas, existe um limite, não pode cair mais que 100. Agora, subir mais que 100... Pode. Em vários momentos da história isso acontece. Por exemplo, pega o dólar a 1,50 em 2011 e o dólar hoje a 5,50. É muito mais do que 100%. Já subiu mais que 200%. Então, basicamente, não vou te mostrar todo o contexto histórico aqui, mas eu quero que você entenda
inclusive num período recente, num período atual, num período em que engloba o tempo que a gente está vivendo, que as ações têm um movimento e as anti-ações têm um movimento diametralmente oposto. Quando uma coisa está caindo, outra está subindo. Quando uma coisa está subindo, outra está caindo. E assim por diante. Só que eu não sei que diabos que vai subir ou cair a partir de agora. Eu não sei. Sabe por quê? Porque eu sou ser humano, eu não sou Deus. E tem muito semideus, tem gente que se acha semideus por aí. E se você quer um herói, você não encontrou um herói ainda pra você, vai com o semideus. Você vai quebrar a cara. Depois você volta. Eu vou estar aqui. Um Hellis mortal para te ajudar a investir. Mas como eu não sei o que vai acontecer, eu me exponho de uma forma estratégica nesses investimentos, ações, anti-ações. E com o passar do tempo, eu estou sempre mudando o meu investimento. Sem mudar ao mesmo tempo. Porque eu defino um percentual que eu vou investir em cada coisa, com base no resultado de longo prazo que eu quero, com base no quanto eu tolero de volatilidade de curto prazo, e eu defino, e é aquilo ali e deu. Por quê? Porque eu tenho clareza de todo o processo, de todo o passo a passo, enfim, de todas as técnicas, de como eu seleciono meus investimentos, tudo isso. E a partir dali, com base nas oscilações, eu vou me beneficiando dessa volatilidade. Assim como lá com a ação da Home que eu te mostrei agora há pouco, o preço subiu 100%, depois desabou, daqui a pouco esse preço vai voltar a subir, se a empresa não falir, depende se ela piorar, etc e tal. Mas a empresa é super redonda, tá? Não tá nem perto disso. Agora, eu tô aqui investindo em ações, estou investindo em anti-ações também, ações desabaram, o que eu vou fazer? Um tempo depois, um período depois, que no meu caso, eu faço isso a cada 3 meses, tá? No meu caso, para minha realidade, para minha situação, eu faço isso a cada 3 meses. A partir de um dado momento, chegou lá, início de abril, fim de março, porque eu estou partindo aqui de janeiro, no meu exemplo, né? Eu vou fazer o rebalanceamento. O que é isso? Bom, eu tinha definido que eu ia investir tanto por cento do meu dinheiro, ou determinado valor, melhor é percentual fazer isso, tá? Na anti-ação tal, na outra anti-ação eu defini um determinado percentual, nas ações defini outro percentual, nos títulos públicos eu defini tal percentual, não quis encher de linha aqui para não ficar confuso para você. Nos fundos imobiliários tal percentual. Bom, com o tempo oscilou. Ações caíram, anti-ações subiram. O que eu vou fazer? Rebalanceamento. Vou naquela hora, eu já tinha programado que eu ia mudar o meu investimento. Como eu não sei o que vai acontecer a partir de agora, não faz sentido eu querer mudar de forma extraordinária. Não, agora eu tive uma iluminação divina, baixou aqui em mim, que a partir de agora as ações vão subir. Então, eu vou comprar mais ações. Cai na real. Você precisa definir isso antes. E olhando isso historicamente, a gente percebe que rende 50% a mais do que investir só em ações. E eu tenho muito menos volatilidade no meio do caminho. Então, eu faço o rebalanceamento. O que é isso? Eu vendo um pouco daquilo que está subindo e compro mais daquilo que está caindo. Para eu voltar àquele percentual original que eu tinha definido antes. Dessa forma, eu já sabia antes de começar a investir quando que eu ia mudar o meu investimento. Só que no frigir dos ovos eu não mudo. Por quê? Porque eu tomei uma decisão com base em dados claros. Eu só retorno ao meu start, ao meu ponto de origem, a alocação que eu quero ter investido em cada tipo de investimento. E aí, no momento aqui, teve uma queda nas ações e uma alta nas anti-ações. Passaram-se mais 3 meses, o que a gente viu? Ações subiram. Opa, interessante, comprei muito mais em baixa. Anti-ações caíram. Interessante, eu vendi elas bem mais em alta aqui. Então, eu vou vender um pouco disso, comprar um pouco disso. Passou mais um período de tempo, as ações caíram, as anti-ações subiram. Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa. Vou vender um pouco daquilo que está subindo, comprar aquilo que está caindo. Vou sempre aproveitar as promoções. Já que eu sei analisar os investimentos, sei o que vale a pena e o que não vale, toda queda, para mim, é uma oportunidade. Então, eu vou comprar mais. Ah, Vinícius, mas está caindo. Se você investe na bolsa com foco no curto prazo, você está fazendo tudo errado. Você precisa trabalhar. Curto prazo é trabalho e renda fixa. Longo prazo, a partir de 5 anos, é investimento na bolsa. Vinícius, eu vou levar 5 anos para ter resultado? Não. É muito normal aparecer em meses.
Agora, eu não vou te prometer, porque é renda variável varia. Se eu te prometesse, eu seria um charlatão. O charlatão tem demais na internet. Não precisa de mais um. Se eu tô aqui é porque eu justamente tô contra isso. Então eu não vou te prometer uma rentabilidade. Eu não vou te prometer um prazo, porque o ouro da renda variável é que ela varia. Mas o problema da renda variável é que ela varia também. Isso é que nos dá medo, que nos deixa assim, com emoção, com instinto à flor da pele, com ganância, medo toda hora. Mas se eu fizer isso com o passar do tempo, independente do que está acontecendo agora, independente se, olha só, vamos pegar esse período aqui, tudo caiu junto, olha só que louco. É curto prazo especulativo. Se eu pegar aqui esse período pequeno aqui de tempo. Depois aqui já começou a subir, aqui começou a cair. E assim por diante. A gente vê que isso aqui gente, praticamente existe um espelho aqui. Ó. E se eu combinar isso com o passar do tempo, eu vou estar sempre, rotineiramente, mudando meus investimentos de forma pré-programada. Vendendo um pouco daquilo que está subindo, comprando aquilo que está caindo. E eu faço esse processo e vou viver minha vida. Eu vou cuidar da minha esposa. Eu vou ficar lá cutucando a Clarinha lá, porque daí ela dá uns soquinhos, dá uma cabeçada lá, e eu vou curtir o que tem de bom na vida, eu não vou ficar olhando para a notícia, eu não vou ficar olhando para o gráfico, eu não vou ficar olhando para o passado, eu não vou ficar pesquisando mais uma coisa, eu não vou ficar olhando mais um vídeo, eu não vou ficar escutando mais um áudio. Chega! Você aprendeu que para ter resultado na vida você precisa dar duro, tem que trabalhar duro. Com investimentos não é assim. Não é assim. Isso serve para trabalho. Você tem que dar duro para ter resultado extraordinário. Mesmo que seja um trabalho inteligente, você tem que dar duro. Mas para o investimento não é quanto mais esforço, mais resultado. Você tem que fazer o trabalho certo, não um trabalho burro. Entende? Se você ficar sempre em busca de algo que não é material, dado, sólido, você nunca vai parar. Então quando você tem que mudar os seus investimentos? Sempre e nunca. Como assim sempre e nunca? Você tem que fazer, se você quer lucrar nas altas casas da bolsa. Vinícius, não quero lucrar nas altas casas da bolsa. Fecha o vídeo, para de me seguir porque eu não vou conseguir te ajudar. A minha especialidade é essa. Todo dia eu faço conteúdo para te ensinar isso. Se você não quer, aí eu não consigo te ajudar. Aí outra pessoa vai te ajudar. Mas o que você precisa para isso é fazer os teus aportes, fazer os teus rebalanceamentos, reanalisar os seus investimentos uma vez por ano e deu. Investir é o teu dinheiro trabalhar por ti no teu lugar. Não é tu ficar lá xeretando, vai lá, será que tá certo, será que tá errado, será que... Você não tem nada melhor para fazer, não? Senão tem que dar uma olhada pra tua vida, tem alguma coisa errada aí. Entende? O investimento é para ele trabalhar por ti, você não precisa ficar em volta. Só que para você não ficar em volta e achando que tá errado, você tem que primeiro entender a metodologia com clareza e profundidade, porque aí você tem segurança do que você está fazendo. Quando você tem segurança, você fecha o olho e relaxa. E não precisa olhar mais para nada. Porque você entende que o processo vai te fazer chegar lá. Muita gente fica olhando para o quê? Para o fruto. Ah, eu quero uma maçã maravilhosa. Aí fica pensando na maçã, como é que tem que fazer a maçã? Você tem que olhar para a macieira. Planta macieira, rega, protege de lagarta, de formiga. Sei lá se formiga ataca a macieira, mas digamos que ataque. Aqui teve uma invasão das formigas no manjericão da minha esposa aqui. Quase morreu o manjericão, mas a gente deu um jeito na formiga. Cuida, porque daí vai nascer ali aquele brotinho, aquela folhinha, a gente coloca numa aguinha, fica gostoso, uma água saborizada e pronto, e aí vai ficar bom. Só que você tem que focar no manjericão. Você tem que focar não na folha do manjericão, no manjericão. Não tem que focar na maçã, tem que focar na macieira. No processo. Fazendo o processo, você chega ao resultado. Ao invés de você ficar olhando só para o resultado e não focar no processo. Foca no processo, não no resultado. Foca no processo que o resultado vem. Focar no resultado, o resultado não vem porque você esqueceu do processo. Perdeu tempo olhando para o resultado e não olhou para o processo. E olha só, um destaque importante. Mesmo entendendo e se aprofundando no processo, vai ter alguns momentos que você vai se perguntar, será que eu não estou errado? Será que eu não deveria fazer uma coisa diferente agora? E eu passei por isso menos de 24 meses atrás. Quando as ações caíram cerca de 20%, a partir ali do estouro, de tudo isso que a gente está vivendo hoje em 2020,
Quem for aluno do programa pode olhar, vai ter, são talvez milhares, centenas com certeza, mas talvez milhares de perguntas respondidas no nosso canal no Telegram. Mas lá no canal do Telegram eu mandei um áudio, acho que era março, fevereiro, talvez de 2020. Eu acho que quando bater 20% de queda nas ações eu vou fazer um rebalanceamento extraordinário. E bateu 20% de queda. E eu, meu Deus do céu, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço? Será que eu não faço? E eu aprendi com meu pai uma coisa. Ele sempre me dizia, meu filho, nunca toma decisão de pé. Sempre toma decisão sentado. E eu lembro que aquele dia eu cheguei, não era essa cadeira, era outra cadeira. E eu sentei na minha cadeira e eu pensei, será que eu faço? E quando eu sentei, eu dei uma respirada e eu pensei, se eu fizer, eu vou estar traindo todos os dados que eu tenho de décadas. Por que eu vou fazer? E ali eu identifiquei que o que estava mandando eu fazer era um aspecto emocional, instintivo, não era racional. E ali eu tomei a decisão de não fazer. E eu esperei chegar a data do meu rebalanceamento. E quando eu fiz, as ações estavam caindo mais ou menos 33%. Eu não peguei lá embaixo 40 e poucos por cento de queda. Eu peguei em 33%. Porque eu nunca miro no bumbum da mosca, eu nunca miro no último centavo. Na busca por pegar o último centavo, geralmente você perde muito dinheiro. Muito mais que aqueles centavinhos a mais. E eu fiz o rebalanceamento quando as ações estavam caindo 33%. Sendo que, se eu tivesse feito antes, eu teria pegado uma queda de só 20%. Percebe? Então, entende o processo profundamente. Entende que isso inevitavelmente leva você a ter o resultado esperado. Entendido isso, você tem segurança. Tendo segurança, aplica. Aplicando, sai da frente do computador, sai da frente do celular, vai viver tua vida. Vai olhar um seriado na Netflix, não tem a Clarinha pra você, a Clarinha é pra mim. Mas eu vou lá, vou ficar brincando lá com a Clarinha. Eu vou olhar o que eu posso inventar de novo. Sei lá o que você vai fazer, mas vai fazer algo que vá dar resultado. Porque o fato de você ficar mexendo, você tá com uma ferida lá, o fato de você ficar mexendo na ferida, cavocando a ferida, não vai fazer ela curar mais rápido. Geralmente vai fazer ela infeccionar e tornar o processo de cicatrização mais longo. Geralmente vai te ferir ainda mais, tá bom? Então, quando que você tem que mudar? Finalização, resumo de tudo isso, tá? Quando que você tem que mudar os seus investimentos? Periodicamente, fazendo rebalanceamento, usando ações e anti-ações. Porque se você usa isso, nem durante uma pandemia você tem um impacto que te destrói. Você tem um impacto, uma queda de 30%, de 40%, de 50% nos seus investimentos. Nem no curto prazo. Nunca isso aconteceu. Nunca. Nem passando pelo episódio da pandemia. E você consegue lucrar nas altas casas da bolsa e potencializar tudo isso. Só que essa decisão tem que ser tomada antes do início do investimento e não depois. Porque se é depois, você é refém da emoção, do instinto que está rolando ali para ti. Vinícius, mas e para mim que não tem a Magar montada? Bom, se você quer lucrar nas altas casas da bolsa, você vai precisar aprender toda essa metodologia, entenda o processo, forma isso e deu. Você sai de toda essa confusão, barulho, faz isso, faz aquilo, é assim, não, porque você tem um caminho claro a seguir, comprovado e validado, tá bom? Agora seja totalmente sincero, sincera comigo. Você estava pensando, cogitando em mudar os seus investimentos porque as ações estão caindo? Fala pra mim, manda nos comentários, sim ou não. Manda, sinceramente, tá? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, gostei, um coraçãozinho aqui embaixo, porque assim as redes sociais compartilham esse vídeo com mais pessoas, tá? Faça um pedido especial para você em relação a isso. E além disso, você também pode compartilhar com seus amigos se isso for ser interessante para eles, tá? Manda aí, vamos combinar. Pelo menos 5 amigos, compartilha no WhatsApp, pelo menos um grupo no WhatsApp. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.